Oi, alunos, aqui é a professora Camila e hoje a gente vai falar sobre formação vegetal. A gente vai falar sobre vegetação. Vegetação ela é um reflexo do clima. A gente já falou sobre clima em vídeos passados, né, de aulas passadas. E aí, nas terras chamadas de terras emersas, a vegetação ela vai corresponder à paisagem natural, que a gente também já estudou lá antes da pandemia. Sei que faz um pouco de tempo, mas a gente estudou sobre vegetação com relação à paisagem. A gente falou sobre os conceitos de geografia, a gente falou sobre vegetação com relação à paisagem natural. E aí, dentro de paisagem natural, ela vai corresponder, né, no que resulta as condições climáticas, ou seja, ela vai ser paralela, né? Vai ser resultante da paisagem, né? Com relação à vegetação, vai ter uma ligação ali com o clima. Então, a gente ressalta aqui que certas semelhanças entre vegetações de mesma latitude podem acontecer com, né, relação a diferentes continentes. Mas isso não significa que nelas existam as mesmas espécies e seres vivos. Por exemplo, uma floresta aqui no Brasil, né, não quer dizer que a floresta do Congo seja a mesma coisa, tem os mesmos animais, as mesmas coisas. Ou, né, uma floresta em outra parte do mundo seja igual à Mata Atlântica e por aí vai, né, as formações vegetais. Não é porque está na mesma latitude, ou seja, recebendo a mesma quantidade de sol e tendo uns negócios lá parecidos com relação ao clima, que vai ser a mesma coisa, tá? Então, a interação entre os seres vivos, né, e onde eles se encontram, aí onde eles vivem, é o que a gente chama de ecossistema. E aí a gente vai entender o que é ecossistema e bioma, que são duas coisas diferentes. Biodiversidade, bioma e ecossistema. Ecossistema é onde há interação entre seres vivos e o meio em que eles vivem. Já o bioma é a associação de ecossistemas. Somando todos os ecossistemas e os seus biomas, temos a biosfera. Então, os biomas terrestres, eles vão encontrar-se em constante interação. E as alterações provocadas, né, dentro de um ecossistema provocarão modificações no ecossistema vizinho, podendo ter aí um reflexo na biosfera como um todo. Então, vamos lá. Formações vegetais. A gente tem aqui algumas imagens de formações vegetais, né? Vamos lá para os tipos e vamos classificar essa vegetação. A vegetação ela pode ser classificada com relação à temperatura. Com relação à temperatura, ela pode ser classificada em megatérmica, mesotérmica e microtérmica. Com relação à megatérmica, o que quer dizer isso? Quer dizer que são aquelas plantas ou aquela vegetação que vivem em temperaturas muito altas, acima dos 20 graus. Já as mesotérmicas, a meso já está dizendo, né? Meso, meio, são as espécimes aí que são adaptadas a temperaturas médias, que variam ali entre 12 e 15 graus Celsius. Já as microtérmicas são aquelas adaptadas a temperaturas muito baixas, com assim, em torno dos 12 graus, né? Abaixo dos 12 graus. As plantas, né, as vegetações aí, elas também podem ser classificadas com relação à umidade, ou seja, a quantidade de água disponível para a vegetação. Elas podem ser classificadas em hidrófilas, higrófilas, mesófilas, tropófilas, xerófilas, halófilas. E a gente vai falar sobre isso, a adaptação delas, das plantas com relação à umidade. As hidrófilas, como o nome já diz, hidro, né, água, são aquelas plantas que vivem em ambientes aquáticos, né, em ambientes submersos. A gente tem a Vitória Regia, que a gente pode citar como um exemplo. As higrófilas são aquelas adaptadas à região úmidas, mas que não vivem dentro de água.
E aí, esses ambientes geralmente têm muita umidade, mas a gente vai encontrar elas em florestas pluviais, tropicais, né? Em climas aí tropicais, em climas equatoriais. Já as mesófilas, elas vivem em áreas de meia umidade, elas suportam períodos de menor umidade, né? E aí elas são de climas semiúmidos, marcado por duas estações, uma estação mais seca e chuvosa, como as savanas aí, que são típicas de vegetação tropical, e também as vegetações do clima mediterrâneo. Temos as xerófilas. As xerófilas são espécimes que suportam grandes períodos sem água, e aí a gente pode dizer que são áreas áridas ou semiáridas, né? Com folhas, geralmente folhas delas são adaptadas com espinhos. E aí é o caso do clima desértico ou do clima semiárido, né? Já foi falado. E as halófilas. As halófilas, elas são aquelas plantas que estão adaptadas a grande quantidade de sal, né? Ambientes salinos. São aquelas árvores, aquelas vegetação do clima litorâneo, como é o caso dos manguezais e das vegetações que se desenvolvem em pântanos. E aí elas também podem ser classificadas com relação às raízes. As plantas elas podem ser tabulares, fasciculadas, pivotantes ou axiais, ou raízes pneumatóforas. E aí vamos lá. O que são raízes tabulares? São raízes que afloram na superfície devido a fatores como pobreza ou acidez do solo. E aí, assim, tabulares, né? Vegetação de climas tabulares. São aquelas que o solo tá pobre. A gente vai falar sobre solos aí no futuro, mas eu posso dizer para vocês agora que plantas desse tipo de solo aí, que são solos pobres, né? São solos de região assim que não tem muita água, que não dispõe de muita água. Então é mais raro, é mais espaçado. Essas árvores vão ser xerófitas, né? Que armazenam água em seu interior. Vão ser caducifólias, né? Que elas perdem as folhas, né? E tem as fasciculadas. As fasciculadas, elas são as raízes pouco profundas, ou seja, são raízes que não conseguem muito fundo, porque formam um conjunto de raízes bem finas que tem origem num único ponto. E aí a gente tem as raízes pivotantes ou axiais, que são as raízes com poucas ramificações, podendo com isso elas vão procurar os lençóis freáticos, né, em profundidades muito grandes. Temos as raízes aéreas ou pneumatóforas, que são raízes que respiram em um meio que falta oxigênio, né, que não tem oxigênio no solo. E aí, quanto à luminosidade, elas podem ser heliófitas, que são aquelas plantas que necessitam de muito sol para fazer fotossíntese, né? Temos as ombrófitas, que são aquelas que tem que deixar na sombra. E aí, quanto à estratificação, quando eu falo estratificação, eu quero dizer com relação ao porte dela, né? Se ela é arbórea, arbustiva ou herbácea. Arbórea é quando ela tem um grande porte, são árvores gigantes. Arbustivas, médio porte, já estamos dizendo arbustos, né? Herbáceas são aquelas rastreiras, as graminhas. E aí, quanto à folhagem, até já dei, né, dando spoiler aí, temos as latifoliadas, as acicofoliadas, as perennifoliadas e as decíduas ou caduca. Aí, as latifoliadas são as que tem folhas, né, que se adaptam a um determinado tipo de vegetação.
Eu posso estar pedindo aí para vocês fazerem pesquisa sobre isso, viu? Ou posso estar mandando também para vocês PDF sobre esse assunto, quanto à folhagem, luminosidade, estratificação e sobre com relação a essas classificações aqui, viu? Então vamos lá. Vegetação original equivale ao conjunto de plantas que nasce e cresce naturalmente, isto é, sem intervenção humana. Então, tu tem um elemento mais frágil da paisagem, que é a primeira a sofrer a modificação ali, quando tem o elemento homem ali. Então, essas plantas elas vão compor uma vegetação original, que não vive isoladas, mas em formação vegetal. Então, a vegetação é o espelho do clima. Pegaram aí o que eu falei lá no início, né? Que o clima ele vai interferir na vegetação. Andam ali lado a lado. A gente fica até aqui por hoje. Próxima aula a gente continua com o assunto.